Salve, salve, Mauro Moraes. Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que algumas pessoas falam comigo, outras pessoas aí dizem que eu não entendi o que era. Eu não gosto de ser colocado em caixas. Eu não sou a favor de nomenclaturas, clãs, não me insira nisso. Eu tenho minha mente liberta das amarras do sistema que quer colocar a gente em bolhas. Isso aconteceu em 1788, com a Revolução Francesa, e em todas as grandes revoluções acontecia isso. Lado A e lado B, não me coloque nisso, que eu não sou. Eu penso além disso. Eu tenho uma mente liberta. Mas, voltando, o que é Red Pill? O que é que eles fazem? O que é? Fui dar uma lida, vi pouca coisa falando. Os estudos sobre isso são pequenos demais, mas é uma analogia do filme Matrix de 1999, onde o personagem Morfeu, né? Ele coloca duas pílulas assim e pergunta a Neo: você quer a pílula azul, blue, ficar sendo enganado, iludido pelo sistema, ou você quer a pílula red, sair das amarras do sistema e entender de fato a sagacidade, não ser manipulado? E começa a longa trajetória dessa conjectura chamada Red Pill. E em meados dos anos 2014, 2015, nos Estados Unidos da América, alguns fóruns, alguns produtores, autores falaram sobre profano de mulheres, enfim, sobre assuntos relacionados. A dinâmica do filme falava sobre entender o sistema como ele é. Não especificava se era de relacionamento, ele dizia no sentido mais amplo, grandioso, em tudo. Só que essa galera de conteúdo, né, começou a colocar falando sobre relacionamentos. E aí veio dos Estados Unidos. Vocês sabem que coisas ruins ou coisas boas a gente absorve dos americanos. Sempre foi. Isso é histórico brasileiro. A gente sempre absorve isso. Coisas boas ou coisas ruins. E trouxe para cá. E começou a crescer as comunidades aí, os podcasts, os caras que a gente já conhece, que eu não vou citar nomes, mas você já conhece quem são. E veio crescendo. Veio crescendo. E no meu canal teve pessoas que falaram que eu não entendia o que era Red Pill. Teve pessoas que disseram que gostavam do meu conteúdo, apesar de eu ser Red Pill. E eu queria dizer a vocês que eu não sou Red Pill. Eu só sou Red Pill se for com relação a ter o senso crítico de algumas coisas. Aí eu sou Red Pill. Mas sobre relacionamento, eu não acredito nisso. Eu acho que tem pessoas boas de ambos os sexos, masculino e feminino. A pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe, é uma mulher. Eu convivi muito tempo no meu trabalho, eu trabalho no ramo têxtil. Tenho fornecedores que são mulheres e são muito competentes, mulheres, são casadas, mas são líderes, não vejo problema algum. Já tive relacionamento com mulheres que têm filhos, né? Que eram mães solteiras, que eu aprendi muita coisa com elas. São pessoas maravilhosas, mas eu, no meu entendimento, eu quero ter uma mulher que não tenha vínculo, né, com um outro homem, no sentido de aliança, né, para a vida toda que o filho é. É uma escolha minha.
Mas eu não julgo quem é assim, até porque minha irmã, ela tem uma filha com outra pessoa e casou com meu cunhado. Meu cunhado tem um filho com ela, uma nova filha, né? Tenho duas sobrinhas. Eu não tenho esse problema, não. Só que pra mim, eu, Mauro, não quero. Hoje, amanhã eu não sei. Então, todos os assuntos que eu falo, que eu comento aqui no canal, são frutos de experiências minhas ideias de vida. Mas eu não gosto de ser enquadrado, encaixado em clãs. Nunca gostei. Eu sempre fui um cara fora do sistema. Eu me sinto mais perto de Deus. Fora do sistema, eu me sinto melhor. Eu nunca gostei de ser encaixado em ambientes que, apesar de às vezes estar em ambientes e as pessoas me acharem uma coisa, eu nunca fui. Eu sempre gostei de ler, desde criança. Eu sempre entendi muito jovem a questão do negócio, porque eu vivia, meu pai tem negócio, que eu acho que a formação do meu caráter foi por conta de ver ele trabalhando sobre vendas, comunicação. Meu pai foi candidato a vereador e eu comecei a entender um pouco sobre comunicação, sobre política. Meu pai sempre foi um... Meu pai tem uma vida difícil, veio do interior e tal. Ele já foi locutor de circo, ele sabe falar, enfim. Já foi locutor antigamente tinha em lojas, enfim. Então, eu aprendi muita coisa e tive como aprendizado coisas boas e coisas ruins com meu pai. Mas essas coisas de fora do sistema, pela vida que ele teve, que não foi fácil, foi uma vida difícil, que ainda é hoje, infelizmente, né? Mas vai melhorar se Deus quiser. Eu aprendi muita coisa. Então meu pai, ele sempre mandou eu ler, estudar. Sempre foi um pouco muito bruto, grosseiro, mas eu entendo que foi bom pra mim. Ficava irritado quando eu tirava nota baixa e eu precisava estudar. Então, quando eu tinha 12, 13 anos, eu já falava como adulto. Minha avó dizia que eu tinha que ser criança, mas eu já me sentia um cara fora do sistema. Eu não queria ser uma criança igual a todas as crianças. Meu pai trabalhava com brindes, eu pegava os chaveiros dele lá, que às vezes tinha erro ortográfico de português, ele me dava pra eu brincar, eu pegava e vendia na escola. Eu sempre fui um cara assim. Eu sempre fui sagaz. Posso ter essa cara de nerd, de donzelão, mas eu curti muito minha juventude, irmão. Eu já peguei muita mulher, graças a Deus. Eu não tenho um problema com isso, nunca tive. Então, eu me sinto um cara realizado nesse sentido. Então, voltando ao Red Pill, eu não acho legal a parte como eles falam com as mulheres. Todos os conselhos, os vídeos que eu falo são experiências que eu tive. Infelizmente foram com experiências com mulheres que não são interessantes, mas tem mulheres boas. A sua mãe é uma mulher boa, a minha também é. Sabe? E quando eu falo sobre conselhos, eu falo que pra gente se ligar. Infelizmente essa galera do Red Pill são pessoas que são frustradas às vezes. São caras que tiveram problemas com relacionamentos. São caras que não pegaram mulheres na juventude, não curtiram. E vocês sabem a lata dessa galera que fala isso. Me diga um cara que é presença que fala isso. Não é, irmão, não tem. São caras que são frustrados. São caras que não tiveram oportunidade com as mulheres. E às vezes falam coisas assim que foram desprezados. E eu até entendo que faz parte, somos seres humanos. Mas a forma como é colocada a Red Pill nos relacionamentos são pontos que eu concordo, alguns e outros não. E eu não quero estar envolvido em uma coisa que seja um clã. O que eu falo aqui é sobre experiências minhas, sobre assuntos que eu acho que são relevantes para o homem. Eu falo para homem,
Eu sou homem e falo para homem. Desenvolvimento pessoal. Concordo que tem coisas que fazem bem o que eles falam, que é coisas da Red Pill que eles falam de desenvolvimento pessoal. Treinar, trabalhar, disciplinar, focar, não beber, enfim. Mas a forma, às vezes, de olhar a mulher, eu acho errado. Não são todas. Às vezes são mulheres erradas, escolhas erradas, como eu já tive. E hoje, eu tenho 35 anos, eu já curti minha vida, sabe? Eu curti muito, cara. Eu vivi muito, eu fiquei com muitas mulheres, eu aprendi muito. Eu sou grato por tudo que eu passei, pelas experiências que eu tive, pelas experiências boas e ruins, então eu não consigo ter essa coisa de, sabe, esse ranço, nos sentidos que vocês sabem que são, eu não consigo ter. E eu não vou ter. Porque não me fizeram mal nesse sentido. Agora, hoje, eu olho que com as redes sociais, com o fácil e as pílulas aí que de 30 anos para cá as mulheres podem tomar e não engravidar, elas começaram a ter energias muito masculinas, que eu, na minha opinião, não é legal e não é interessante, sabe? Então, eu só queria refletir com vocês e dizer a vocês que eu não sou isso. Eu não consigo ser isso. Eu tenho minhas opiniões. Penso diferente de você em algumas coisas, e outras coisas a gente pensa parecido, e tá tudo bem. Mas não quero ser inserido em nada. E também não quero que você fique chateado comigo, porque eu não sou o que você quer que eu fosse, ou achava que eu fosse. Saiba que eu sou um amigo, um colega seu, que está passando umas experiências de vida, uns conhecimentos que eu tenho, que se forem relevantes para você, você assiste. Se não forem relevantes para você, você não assiste, deixa de seguir, e a vida que segue. Falei sobre casamento, teve pessoas que disseram, não é assim, eu vivo meu casamento, sou feliz, que coisa boa. Eu espero um dia ser assim também. Já tem pessoas que tiveram experiências, são mais pessoas que tiveram experiências ruins do que boas. Por quê? Porque somos seres humanos. Somos falhos. Pensamos hoje de uma forma, amanhã pensamos totalmente diferente de outrora. E tá tudo bem. Então tudo que eu penso, tudo que eu falo são coisas que eu passei. Coisas que eu vivo. Coisas que eu quero agregar no meu canal. Mas não me coloquem em rótulos. Não achem que eu não entendo alguma coisa sobre assuntos que vocês acham que sabem. Eu gosto de ler, irmão. Eu leio muito sobre psicologia, programação neurolinguística. Eu gosto de história, sociologia. Então, tenha calma. A gente fala sobre vários assuntos, com perícia em alguns assuntos, não, todos os assuntos. Assuntos que a gente vê das pessoas que andam com a gente, assuntos que a gente vive, e assim a gente vai crescendo nessa comunidade. Tem coisas que eu concordo com a Red Pill, sobre você num sentido mais amplo, mas são coisas que antes de ser modinha eu já fazia. Antes de você não gostar da Globo, eu já não gostava. Antes de você ver as coisas como elas são, no sentido da liberdade, no sentido vulgar, eu já não gostava antes. Sobre política, eu não tenho ideologia política. Eu não sou a favor de direita nem de esquerda. Eu sou um cara moderado, ponderado. Respeito. Agora, tem coisas que eu tenho mais empatia do que outras. A maioria dos meus amigos são de direita. Eu não tenho amigos de esquerda. Sabe? Mas não necessariamente eu sou de esquerda, de direita.
E não sou de esquerda de jeito nenhum. Então é por aí, eu não me insiro em conjecturas, eu não me encaixo em padronismo. Eu sou um cara que gosta de pensar, ter minha consciência liberta. Faço as coisas que, na minha opinião, estão dando certo para a minha vida. A partir do momento que não estão mais dando certo, eu deixo de fazer. Então acredito que você tem que ser assim. Não vá na onda desses gurus aí do Red Pill, que a maioria desses caras são feios, velho. A maioria desses caras falam coisas que eles não seguem. Eles querem ganhar a tua grana, querem que tu faça cursos e mais cursos. E às vezes são coisas que você já sabe, cara. A gente já sabe que tem que se desenvolver, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que abrir um negócio, a gente tem que ter uma boa espiritualidade, a gente não tem que ter vícios com pornografia, com álcool, com droga. Já sabe. A conexão mais com Deus. São todos dos mesmos e a gente fica colocando na cabeça que isso está certo, 100%. Cuidado com os discursos das ideologias que vocês acreditam que 100% que eles falam é verdade. Podem fazer mal a vocês. Então é isso, um vídeo sobre esse assunto que eu acho interessante, pertinente para a gente comentar. E eu queria saber de vocês o que vocês acham, com respeito, com educação, nos comentários, porque se não for com isso eu vou excluir, vou bloquear e vida que segue. E lembre-se, irmão, se você vive uma vida hoje sem mulher e você está feliz, parabéns. Se você hoje vive uma vida sem mulher e quer encontrar uma mulher de valor, corra atrás dessa mulher de valor. Você vai achar. Agora mude a ambiência, mude o que você assiste, foque em coisas realmente de fato que vão agregar seus estudos, seu desenvolvimento, sua forma de falar, seja um cara mais interessante, que as coisas podem mudar, porque todo dia eu tô tentando ser um cara melhor que eu fui ontem, ser um cara mais educado com as pessoas, um cara mais sensato, um cara menos estressado. Eu tenho um perfil, eu sou muito energia masculina demais eu tenho. Eu gosto de ter, mas tem coisas que a gente tem que ser um pouco mais ponderado. Então é isso. Se eu não correspondi às suas expectativas, me desculpe, mas é isso que eu vou falar. Não vou deixar de me expressar do jeito que eu acho interessante. Respeito você, mas eu quero que também você me respeite nesse sentido. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, comenta, tire coisas boas da Red Pill e jogue coisas ruins que não prestam da Red Pill. Valeu!